Quarta-feira da Semana Santa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Amados irmãos e irmãs, que fantástico a concatenação desses evangelhos que tivemos ontem e hoje. A liturgia parece que fez questão que nós fôssemos capazes de compreender essa traição na sua mais profunda dureza, crueza. Na verdade, de ontem nós tivemos um detalhe que fez com que hoje nós fôssemos capazes de ouvir 11 perguntas e não 12. Na verdade, de ontem, quando Jesus falou da traição, ontem estávamos em João, nós nos lembramos que Simão Pedro pede para João perguntar para Jesus quem era. Então, João ali recostado no peito de Jesus diz: "Senhor, quem é?" E Jesus responde para ele. A gente percebe que a resposta foi exclusiva de João. Nenhum dos outros ouviu, e parece que João fez questão de guardar segredo, porque quando Judas chegou, todos se assustaram, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então João, um dos 12, pergunta de pé de ouvido para Jesus: "Quem será?" E Jesus responde para ele. Já no evangelho de hoje, estamos com São Mateus. São Mateus chama a atenção dizendo que um por um foram perguntando: "Senhor, serei eu?" Então nós temos um João, que perguntou no pé do ouvido de Jesus e recebeu a resposta. Nós temos depois mais 10 perguntas. "Senhor, serei eu?" Não perca a conta, são 12 apóstolos. 10 apóstolos perguntaram: "Senhor, serei eu?" O evangelista Mateus então chama a atenção para a última pergunta. A última pergunta é de Judas: "Mestre, serei eu?" Então o que grita hoje aos nossos ouvidos neste evangelho, né? Para 11 apóstolos, aconteceu uma transformação relacional desde o primeiro encontro até este momento. Jesus deixou de ser mestre e passou a ser Senhor. Você deve se recordar daquela pesca milagrosa onde Jesus pede para Pedro jogar a rede e tal, não pescamos nada a noite inteira, não tem peixe, ok. Quando Pedro vai jogar aquela rede, ele diz: "Mestre, em atenção à tua palavra, eu jogarei as redes." Ali naquele momento, Jesus ainda é para Simão um mestre, um rabino, alguém que tem alguma coisa para ensinar. Após aquele milagre, Simão vê o que aconteceu, ele reconhece a identidade de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e diz: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador." Ali aconteceu uma transformação no coração de Simão. Jesus deu uma subida ali no status, deu um upgrade no coração de Pedro, né? Ele deixou de ser mestre para passar a ser Senhor. Isso aconteceu com cada um dos apóstolos. O evangelho de hoje deixa claro: "Senhor, serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, serei eu." Mas o evangelho traz para nós uma cena trágica nas suas últimas linhas. Judas olha para Jesus e diz: "Mestre, serei eu?" Para Judas essa transformação nunca aconteceu. Judas nunca quis dar esse passo de se comprometer com Jesus, chamado de Senhor.
A gente sabe que o diabo acredita na existência de Deus. A gente sabe que o diabo não tem dificuldade nenhuma de aceitar a existência de Deus. Mas o que nós sabemos é que o diabo nunca será capaz de olhar para Jesus, para Deus, e chamá-lo de Senhor. Senhorio implica em posse, propriedade, autoridade. Eu pertenço a Ele. Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. Talvez o que foi realmente um dos motivos para essa traição tenha sido essa infidelidade de Judas, de durante 3 anos, o tempo da vida pública, ser incapaz de permitir que Jesus adentrasse no seu coração e fosse o Senhor da sua vida. Nessa Semana Santa, eu e você somos chamados a fazer esse questionamento pessoal, né? Quem é Cristo para mim hoje? Eu já permiti que Cristo se tornasse Senhor da minha vida? Eu aceito as suas diretrizes? Eu aceito as suas indicações? Eu aceito a sua lei? Eu aceito o que Ele pede para mim? Ou eu ainda trato Cristo com reservas? Não, isso aqui que Ele fala é legal, isso aqui é bonito, isso aqui é interessante. Não, mas tudo não, tudo é muita coisa. Eu acho interessante como que Jesus ele é um personagem que ele é analisado por muitas fontes. A gente tem livros de psicólogos que falam de Jesus como um homem de uma inteligência emocional fantástica, como um homem sábio, como um iluminado, como um... Nossa, eu fico admirado com todos esses elogios que são tecidos para Jesus. Mas são elogios superficiais e focados em um aspecto da vida de Jesus. Ninguém que analisar Jesus verdadeiramente como ele está nos evangelhos seria capaz de tecer um elogio desse sem antes assumir a verdade mais profunda de Cristo. Ele é Deus. Se você nega isso, e isso é o que faz de nós cristãos, você não tem o direito de tecer outros elogios para Jesus. Ah, Jesus é um iluminado, ah, Jesus é inteligente, ah, Jesus, nossa, ele é fantástico, palavras bonitas, sabe? Não, você não tem direito, porque você está fazendo um julgamento parcial de um texto separado que você recortou e achou simpático, mas olhar para Jesus e negar que Jesus é Deus, o único elogio que você poderia tecer para Jesus era dizer, ele é um louco, ele é doido, ele é um desequilibrado, um homem que diz... Se você não comer minha carne e beber o meu sangue, você não vai ter a vida eterna em você. Um homem que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem outros caminhos, não tem outras verdades, não tem outra vida, é só a minha. Esse homem que diz que ele é tudo para nós, se nós não aceitarmos, nós perdemos tudo. Só não é um sábio, só não é um iluminado, só não é um louco, se ele não for Deus. E para nós cristãos, ele é Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, avalie qual é o local que ele está ocupando no seu coração hoje. E veja o que Jesus é para você. Um homem legal, simpático, com algumas palavras bonitas. Veja os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, no ápice da sua sabedoria, da sua riqueza, se vestiu tão bem como eles. É isso que é Jesus para você. Um portador de algumas frases de impacto. Ou ele é Deus, e é ele que manda. Ou ele é Deus, que deu a vida por você para que você pudesse viver como ele quer que você viva. Por isso, vamos permitir que essa Semana Santa nos impacte. Ela deve nos impactar. Nós não temos o direito de olhar para Cristo numa cruz e achar-nos normal. Já estamos acostumados com isso. Não, nessa Semana Santa, olhe para a cruz e peça a Deus a graça. Deixa eu ver de novo o impacto que isso deve causar em mim. Quem é esse Deus que está pregado nessa cruz? Para que assim, essa Semana Santa possa verdadeiramente repercutir em transformação, em conversão, em vida nova para você, para mim, para todos nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.